Fala galera, Shalom, tudo tranquilo? Vamos nessa continuar nossa jornada pela crise do Império Romano. No vídeo anterior a gente falou sobre a questão da crise do escravismo, como ela contribuiu para essa questão da queda do Império. E agora a gente vai trabalhar a questão da ruralização e do colonato e como esses dois fatores também contribuíram para aquele cenário todo que culminou na queda do Império Romano. Vamos nessa? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa saber dentro disso é o que foi a ruralização, né? A gente começa a falar de ruralização, então a gente tem que saber o que foi esse processo de ruralização que aconteceu ali no final do Império Romano. Esse processo de ruralização foi nada mais do que a fuga dessa população urbana para as áreas rurais. Você começa a ter uma transição aí, onde a cidade deixa de ser o polo principal do Império Romano e isso acaba sendo transferido para o campo, para as áreas rurais. A segunda pergunta, se eu tenho gente que está saindo das áreas urbanas e migrando para as áreas rurais, e a gente está vendo essa transição aí, então a segunda pergunta que cabe aí é por quê? Por que ocorreu a ruralização, né? Por que as pessoas fizeram isso? Naquela época, o que estava acontecendo? Estava acontecendo um processo de decadência das cidades. Estava acontecendo um processo de retração do comércio a longa distância, que representava todo aquele poderio, né, do Império Romano. E, consequentemente, também você tinha ali naquele momento um processo de declínio do abastecimento das cidades. As cidades estavam ficando cada vez mais inseguras. E aí, na hora que a coisa foi apertando, as pessoas começaram então esse processo de migração das áreas urbanas para as áreas rurais. Agora então, diante disso, a terceira pergunta que a gente pode fazer é quem? Quem migrou para as áreas rurais? Que tipo de gente tem essa possibilidade de migrar para as áreas rurais? Primeira pessoa que vai migrar para as áreas rurais é o nobre, né? Os aristocratas, os nobres, eles tinham as suas propriedades rurais, né? E eles, na hora que o negócio aperta na cidade, ele muda para sua propriedade rural e ele vai passar a viver ali da sua produção agrícola, dentro da sua nova realidade. Outro tipo de gente que vai migrar para as áreas rurais é os comerciantes e os artesãos. Esse pessoal aqui não aguenta mais os coletores de impostos, então tem uma galera que também vai fazer essa escolha. E o terceiro tipo de gente que vai migrar para as cidades é os pobres, né? Os pobres estão em busca vai migrar para o campo, na verdade, né? Todo esse pessoal que está migrando da cidade para o campo, tá? Vai migrar para o campo em busca de novas perspectivas. Então essa galera todinha também migra para o campo. Muito bem. Agora, eles vão migrar para o campo para morar onde? Onde é que essa galera vai morar quando eles começam a migrar, né? Então, próxima pergunta. Vão morar onde? Eles vão morar nas chamadas vilas, tá? A gente pode escrever vilas no nosso português mesmo ou no vilas deles. Então vamos colocar vilas. Vou colocar vilas com 2 L's que eu gosto, acho mais legal. E o que eram essas vilas? Né? Como é que eu posso chamar essas vilas? Essas vilas, na verdade, elas são as grandes propriedades desses aristocratas nobres, mas elas acabam se transformando em centros de produção rural. Centros de produção rural que, na verdade, serão a gênese daquilo que a gente vai chamar de feudo medieval, né? Lá na frente, a gente vai ter um negócio chamado feudo, lá no feudalismo. E a gênese desse processo vai ser justamente essa questão das vilas, essas grandes propriedades rurais iniciais ali desses nobres, tá? Então eles vão, quando eles se mudam, eles migram para essas vilas. O nobre migra para essas vilas. E o resto da galera? O resto da galera vai acabar buscando proteção desses nobres nessas vilas. E nisso, você vai ter então uma relação de dependência que vai ser constituída aí. A gente vai já trabalhar melhor essa relação de dependência. Como é que essas vilas eram? Geralmente são lugares onde você tem uma proteção, né? Ela vai ser cercada por muros, ela vai ter fossos, né? Lembra aquela questão dos fossos lá que a gente vê nos desenhos lá, década de 80 a gente via muito isso, Caverna do Dragão, lembra? Tinha aquelas pontes que desciam para poder o pessoal passar para entrar no castelo, porque tinha um fosso no meio, né? Então, esses lugares geralmente terão essas características. Por quê? Porque no fim das contas todo mundo está buscando proteção
proteção. Todo mundo está buscando principalmente estabilidade e proteção nesse momento. Então é por isso que tem uma galera que vai buscar isso nessas propriedades e vão se colocar e eles vão acabar se colocando debaixo da proteção do dono dessa propriedade, do dono dessas vilas. Então, no fim das contas, as grandes propriedades dos aristocratas acabam se transformando num refúgio para toda aquela galera que está marginalizada economicamente nesse momento aí da crise do Império Romano. E é dentro desse contexto todo de ruralização, de transição, de migração para as vilas, chega gente, coloca-se debaixo da proteção do senhor, é dentro desse processo que, simultaneamente a isso, a gente vai ter a constituição do colonato. O colonato, então, ele vai estar diretamente ligado à questão da ruralização. E o que é ou o que foi o colonato, né? Como é que a gente pode definir o colonato? O colonato vai ser uma característica super importante desse finalzinho aí também do Império Romano. E ele também vai ser um elemento importante para a gente entender depois o processo de formação do sistema feudal, tá? Quando eu penso em colonato, eu penso em quê? Quando eu pensar em colonato, conceito de colonato. Conceito de colonato. Quando eu pensar em colonato, eu vou pensar basicamente num sistema de arrendamento, tá? Sistema de arrendamento da terra. Tá? Então, basicamente é isso, é um sistema de arrendamento da terra. Ele é, na verdade, uma tentativa de encontrar uma saída para essa crise do escravismo, né? Você tem uma dificuldade cada vez maior de garantir o aumento da produção, de aumentar a produção agrícola. Você tem uma crise na mão de obra escrava. O colonato ele vai poder ser uma estratégia para tentar encontrar um caminho para solucionar esse problema. Como que o colonato vai funcionar, né? Como funcionava o colonato? Como funcionava o colonato? O colonato, ele na verdade, ele funciona assim. Você tem um pedaço de terra que vai ser arrendado para aquela pessoa e ela vai pagar por aquele lote com dinheiro, com trabalho, com produtos, tá? E aí você vai ter uma relação onde essa pessoa que está recebendo aquele lote de terra, ela vai ter algumas obrigações, né? Como, por exemplo, essa que a gente falou, de trabalhar gratuitamente nas terras do proprietário, tá? Então, basicamente, você vai ter essa relação aí se constituindo dentro desse sistema de arrendamento. E aí, você tem, então, obrigações, né? Você tem características dentro desse processo. Por quê? Porque você vai ter ali uma relação de dependência. Uma relação de dependência que vai ser constituída entre o proprietário e o colono. E essa relação de dependência a gente vai poder chamar de patrocínio. Vou colocar bem aqui no meio, patrocínio, tá? Vai ser a relação de dependência constituída entre o proprietário e o colono. E cada um deles vai ter suas características e responsabilidades, né? Então eu vou ter um proprietário, tá? Que vai ter suas características e responsabilidades, e eu vou ter um cara que eu posso chamar de colonos, que também vai ter suas características e suas responsabilidades. O proprietário, ele vai receber atribuições de Estado, né? Porque não só ele dá proteção para esse colono, mas também ele fica responsável por responder diante do governo pela questão dos impostos que são devidos pelos colonos. Então o proprietário fica com essa responsabilidade. O colono, por sua vez, ele está vinculado ao lote. O colono, ele é um trabalhador rural, ele é um colono dependente, e ele está preso ao lote porque aquele lote não pode ser vendido sem o colono, e nem mesmo o colono pode ser passado adiante sem o lote. Então ele está diretamente vinculado ao lote, ele está diretamente vinculado à terra. A gente pode dizer que ele está hereditariamente preso à terra, nessa relação aí que se constitui o colonato. Então você tem o peso de um e o peso de outro, né? O papel de um e o papel de outro dentro dessa relação que a gente chama de patrocínio e que caracteriza o colonato. Agora, a próxima pergunta dentro disso é: que tipo de gente vira colono, né? Que tipo de gente vira colono? Como é que esse pessoal vai conseguir esses colonos, né? Como é que esse pessoal vai conseguir esses colonos nesse momento? Que tipo de gente vai virar colono? O primeiro tipo de gente que vai virar colono é os próprios escravos. Uma parte dos escravos acaba sendo transformada em colonos. Aí você pergunta, mas como? O proprietário vai pegar um escravo dele e transformar em colono? Por que ele vai fazer isso? Porque chega uma hora que o negócio está tão apertado, que a crise está tão séria, que fica muito difícil você manter um grande número de escravos. Porque se você continuar mantendo um grande número de escravos, o custo para você manter essa galera toda acaba
acaba levando toda a produção da tua propriedade, do teu latifúndio. Então não fica interessante você continuar mantendo aquele grande número. Então o que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a dividir os latifúndios deles em pequenos lotes e uma parte dos escravos acabou sendo transformada em colonos. Por quê? Porque aí você transformando uma parte desses escravos em colonos, primeiro, você tem um controle social sobre eles, porque você está fazendo concessões, né? Você está dando um terreno para eles no interior ou à margem, né, dos seus domínios. E aí você está fazendo um tipo de concessão que vai possibilitar que ele tire, né, a subsistência dele daquele lote que ele está recebendo. Então isso é interessante, até porque você tinha revoltas escravas e nem sempre você contém as revoltas só na base da violência. Você fazendo um controle social sobre esses escravos, isso vai te ajudar. Então isso é interessante, né? Esse escravo, por sua vez, ele continua mantendo as obrigações de trabalho dele, né? Então isso é interessante, ele continua mantendo as obrigações de trabalho dele, e esse lote que ele recebeu, ele vai pagar por esse lote em dinheiro, ele vai pagar por esse lote em produtos. Então isso também é interessante para você que é um proprietário desse escravo. Então tudo isso junto ajuda a explicar por que alguns escravos foram transformados em colonos. Agora, o agricultor livre, ele também pode virar um colono. O plebeu da cidade que está em crise econômica, está marginalizado, ele também vem e pode virar um colono. O pequeno proprietário livre, que é vizinho daquele latifundiário, daquele grande proprietário, ele pode também virar um colono, porque ele foge dos impostos, ele busca a proteção. Então isso também é interessante, ele fazer esse tipo de vinculação. Os próprios povos germânicos também podem entrar nessa questão do colonato, então todo esse tipo de gente pode virar colono. Um detalhe importante é que o colonato não substitui o escravismo no Império Ocidental, tá? Ele representa uma transição econômica, mas não uma substituição imediata. Alguns autores vão dizer que até o século IV, século V, apesar do escravismo estar em declínio, ele ainda era a base da economia ocidental. Então isso é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau!